anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe a igreja de Jesus. Aleluia. Assim é o nosso Jesus. Quando ele é anunciado, ele entra na minha e na tua vida. Quem é cego passa a ver, quem é coxo passa a andar, quem anda em caminhos tortuosos começa a caminhar por caminhos retos e firme, porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que levanta, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, e é bem verdade, porque eu já fui cego. Hoje eu consigo enxergar porque o Senhor nos deu a visão. A visão, aleluia. Eu também, na minha vida, chegou o tempo que eu também já fui coxa com irmão de andar, não, eu falo espiritual. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E vamos continuar adorando a Ele porque Ele está aqui. Glória a Deus. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito feliz por estar aqui, feliz de ver meu amigo, pastor João. Está me devendo. Eu estou devendo aí, irmão. Ele falou comigo para chegar lá na Ebenezer. Eu já procurei tanta igreja e não achei ainda. Qualquer dia eu vou chegar lá de surpresa. Eu disse, olha, manda uma ligação para ele para ir agora. Eu quero convidar a minha família para a gente louvar e agradecer esse dia todo abençoado. Aleluia. Eu vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para te servir, és meu Deus, chamável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Glória a
Aleluia! Quando eu e você se põe a orar, conversar na poder, a lançar sobre o altar, Deus ele começa assim, ele vicia. Aleluia! Ele cura muito da nossa alma quando a gente se abre diante do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar também o evangelista para dar uma breve saudação também. Depois do nosso evangelista, a nossa irmã Gerezinha está com a oportunidade de vir adorar o Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a igreja, por parte do Senhor. Amém. Motivo de alegria nós estamos nessa noite. Aleluia. Esse Deus tão grande, tão sublime, que tem estado presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Gostaria de trazer uma breve saudação da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e 34, que é o tema da pregação. E também no livro de Apocalipse 3 e 7, que diz assim: Apocalipse 3 e 7: Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando a gente vê essa palavra, amada igreja, acerca daquele que fecha, daquele que abre, muitas vezes nós não temos esse poder e essa autoridade de prometer alguma coisa, de fazer alguma coisa, de dizer eu vou fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite que é um Deus que diz que abre, ele abre, que fecha e ele fecha. E quando a gente vê essa autoridade, esse poder, a gente vê que tudo está no controle dele. Lembro-me em uma situação, não vou ser breve, da minha vida, e eu muito triste, muito angustiado, e eu precisando que uma porta se abrisse, mas eu já estava trabalhando dentro de uma porta. Aí Deus usa alguém e disse: homem, vou eu abrir uma porta dentro de outra porta. Mas eu não criei, igreja. E quando eu chego no meu trabalho, alguém dá uma notícia para mim e diz assim: já tem uma porta aberta para ti. Eu já fazia algo e o Senhor acrescentou algo. Eu estava com duas portas dentro de uma mesma porta. A gente vê que esse Deus, ele cumpre, ele faz. E o tema acerca de se abrir, a gente vê nessa palavra há 1200 anos de Cristo, que era usado no aramaico. E essa palavra no aramaico o próprio Jesus usou. O próprio Jesus disse em aramaico: lama samartano, Deus meu, por que me abandonaste? Aquela menina também o Senhor disse: talatibume, então para que ela se levantasse. Então Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Pense, creia nesta noite que Deus está fazendo algo por você, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Verdadeiramente, Deus é o Deus que abre. Muitas vezes a gente se inquieta. Eu falo como mulher: Senhor, a gente só cuida de casa, mas é a gente cuidando do nosso lar, né? Brasil diz. E Deus cuidando de você. Glória a Deus. E muitas vezes a gente quer um trabalho, mas Deus está te regulando. E muitas vezes eu e você está despercebida.
Aleluia. E Deus remunerando. E Deus abrindo a porta. E muitas vezes a gente tem que dizer, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar. Igual aquele jovem que estava com medo. E disse para eles, eu que tinha uma multidão. Vai morrer. A bolsa da boca. E eles pediu para que o Senhor abra os seus olhos. Quando ele viu, quer dizer para você nesta noite, abra os teus olhos. Abra os teus olhos, porque o Senhor enviou o exército. Aleluia. Deus, Ele enviou o exército. Ao meu e ao teu respeito nessa noite. Na nossa igreja. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus bendito. Glória. Deus louvado do Senhor. Confesso que eu estava no ritmo de linha. Toda vez que ela era complicada, eu baixava a cabeça. Mas eu não posso se submeter. Eu disse Jesus, na verdade. Eu sei que tem muitos irmãos que não sabem aqui nesta noite. Obviamente, tem convidar aqueles que podem ficar de pé para a gente adorar Jesus. Ele merece a minha e a tua adoração. E a presença do Espírito Santo ela é forte aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Se você sabe, deixa eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estar aqui na palavra. Para te adorar e glorificar. Eu me rasgo por dentro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei contigo, Santo do Santo, não sei a viver. Se você não me manter
Grande é o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória para Ele, a honra dele. Esse povo é dele, a igreja é dele. Aleluia. Essa paga o nome do Senhor. Bendito é o nome dele, a Jesus. Exaltado é santo, santo, santo. Oh, glória! Meu Deus! Exaltado é o nome Glória a de Deus, Jesus. glória a Deus. Eu quero ouvir, ainda dá tempo a saudação também, pelo nosso. Eu estou ouvindo aqui. Vai tanta gente correndo. Glória a Deus, queridos. É um prazer estarmos aqui nessa noite, né? É um prazer imensurável sentirmos a presença do nosso Deus. É algo que o dinheiro não compra, é algo que é imensurável estarmos aqui. A presença do Senhor está aqui de uma forma tremenda. É por isso que a própria palavra vai falar, né, que bem-aventurado não é aqueles que viram, mas bem-aventurados somos nós, que não vimos e estamos crendo que a presença dele está aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa, tem vezes que para o ego do pastor ficar cheio, o prazer dele é ver a casa cheia. Mas nem sempre é como o pastor quer. Nem sempre é como a gente quer. O agir de Deus vem que aquele que Deus permite. Chega aqui aquele que o Senhor fala, não, você vai porque eu quero tratar com você de uma forma diferente. A palavra vai nos falar que aquela mulher de fluxo de sangue, ela estava trancafiada no local. E o texto vai dizer que ao mesmo tempo Jesus estava cercado de uma multidão. Mas tem vezes que Jesus, ele não quer tratar com a multidão. Tem vezes que ele quer tratar no particular comigo e com você. Tem vezes que a gente pensa que vai falar, não, qualquer Deus ele vai tratar, não. Tem vezes que Jesus ele prepara tudo e fala, é hoje que eu vou falar com você no teu particular, é hoje que eu vou tratar, é hoje que eu vou curar, é hoje que eu vou manifestar. E é tanto que Jesus sai da multidão e termina onde? Na casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, estava aquela multidão lá dentro, e Jesus falou, sai todo mundo, eu só quero ficar com a família, porque eu vou tratar no particular com a família. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele, Jesus, nessa noite, vai tratar no particular com você. Aleluia. Ele vai tratar no particular com você. Alguém vai se perguntar e falar, mas como foi isso? Mas como foi que aconteceu? E nessa noite, você não pode estar vendo nada, mas Jesus ele está trabalhando no teu íntimo. Jesus ele está visitando o teu interior nesta noite. Ele está tratando feridas, ele está tratando machucados. E quando você está aqui, ele está tratando, ele está lapidando você, ele está derramando azeite em você, ele está abraçando você. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada. Então se conecte com o trono da graça, porque a presença dele está aqui nesta noite. E quem está conectado com o céu, com certeza haverá resposta nessa noite. Haverá novidade de vida nesta noite. Haverá surpresa de Deus para a minha vida e para a tua vida.
Mas como foi falado aqui, Jesus entrou no quarto onde aquela menina estava. Jesus olha para aquela menina e fala: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia fala que automaticamente, no íntimo, no particular, aquela menina, ela se levantou. E não se levantou por se levantar, ela se levantou com vida. Você poderia olhar de profeta para quem está do teu lado, diga assim para ele nessa noite. Fale com fé, fale para ele, diga assim: nesta noite, Jesus, Ele está te levantando com vida. Pastor, mas não é bom, mas quando eu falo de vida, não é a nossa vida física. Ele está dizendo: eu vou te levantar com mais unção, com mais graça, com mais ousadia. Eu vou te levantar com uma unção diferente, com um louvor diferente, com uma palavra diferente. E quero profetizar nessa noite, e já quero dizer que não prega vai começar a pregar, que não canta vai começar a cantar, que não faz a obra vai começar a fazer, porque nessa noite Jesus está pegando pela tua mão e está te dizendo: eu te levanto de uma forma diferente. Ele nasce, nessa noite eu pego pela tua mão e te digo: levanta-te, porque eu vou te levantar com vida, com mais graça, com mais unção. Quantas vezes alguém olhou para você e falou: eu só espero o momento que ele cair. Eu só estou aguardando o momento de desviar, mas se enganou. Que isso, porque quem te guarda é fiel, quem te guarda, ele te levanta, quem te guarda, ele te segura, quem te guarda, ele te reveste. Ninguém pensava que você não ia ir. Jesus, ele está falando: eu tomo você pelas minhas mãos, minha filha. Você não vai parar, você não vai retroceder, porque quem te levanta sou eu nesta noite. E como nosso propósito é em prol das famílias, eu queria, não dá tempo, mas vamos ouvir o louvor. No final a gente faz isso. No final a gente vamos fazer uma oração diferente. E nesta oração a gente vai orar. E depois a gente vai dar ungindo os irmãos. Ainda vai vir a ministração da palavra para a nossa vida dessa noite. Mas eu quero convidar a nossa levita Beatriz para ela preparar o hino. E nessa noite eu já quero te convidar, você que não é dizimista ofertando na casa do Senhor, te convidamos a ser dizimista nessa casa, um ofertante. Aquele que também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, te convidamos você a estar nessa noite também, ser um dizimista nessa obra, ser um ofertante. Porque a gente sabe, nós estamos no nosso prédio próprio, não dependemos de governo, de político, de vereador, não. Dependemos unicamente dos membros congregados nessa casa. Então, eu quero te convidar você a pegar a sua oferta, coloque na sua mão, na cadeira na sua frente também tem o nosso QR Code, que você já vai fazer. Você pegando um aplicativo do seu celular, você já vai ser direcionado para a conta de nossa igreja. E nessa conta você pode colocar uma oferta especial, o seu dízimo, a sua oferta. Você pode estar abençoando a casa do Senhor. Então, te convido nessa noite a você pegar a sua oferta, o seu dízimo, colocar na sua mão e quer estar orando nessa noite para que Deus venha continuar multiplicando e abençoando sobre a tua vida. Meu Deus. Nessa noite, Pai, eu quero te apresentar a cada ofertante da tua casa. Eu quero te apresentar, Senhor, aqueles que neste momento, Pai, estão aqui com o coração voltados para a tua obra, aqueles que trabalham, Senhor, por conta própria, aqueles que é CLT, aqueles que são empresários. Deus, eu te peço que essa porta ela se escancaie a cada dia mais, que esta porta ela se abra a cada dia mais, Senhor. Para o teu filho e a tua filha nesta noite poder estar abençoando a tua casa, abençoando a tua obra. E aquele que se encontra desempregado, eu te peço também, Pai, abre a porta para a tua filha, para o teu filho, para ele poder trazer o mantimento e o sustento da sua família em particular, e também ser um mantenedor e um abençoador da tua casa. A tua palavra já foi falada aqui nessa noite, que tu tens a chave de Davi, que abre, fecha e ninguém abre. Mas eu te peço nessa noite, abre a porta para os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A nossa levita vem adorar ao nome do Senhor.
Senhor Jesus, que você adora também com o seu dízimo, com a sua oferta para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos mais uma vez aqui de comparação também? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como aqui eu respiro. Eu conheço teu cansaço, eu conheço tua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Oh, aleluia! Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar, e vai fazer acontecer sou eu, e vamos contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer que eu mesmo fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Oh, aleluia! E você vai dizer valeu a minha vida. Aleluia,
toda a exaltação. Nessa noite, convidamos o pastor Jonas para estar tomando o altar dessa noite, para estar ministrando uma palavra ao nosso coração. Convido você a pegar a sua Bíblia, por gentileza, e toda a direção já está o nosso pastor. Conhecemos há muito tempo, homem de Deus, homem que realmente é usado pelo Senhor. E nessa noite ele será um canal de Deus para a nossa vida. Eu sou a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu bastante alegre. Essa noite estarei com os irmãos, junto com o nosso pastor, colega e amigo, obrigado, pastor Jonas, eu agradeço pela vida dele, principalmente na nossa vida, na nossa audiência. Conheço também o presbítero Jonas, está aí também, é uma bênção de Deus. Deve estar conosco, né? O pastor Jonas também. E essa igreja linda. Eu olhei aqui, irmãos, eu vi o nome dessa igreja e algo me levou há muitos anos atrás. Igreja Brasil. Quando eu iniciei a primeira pregação, foi na igreja Brasil, na cidade de Lajeado. Eu preguei lá, primeira vez, um convite, um prazer convite de Lajeado, pregar pela primeira vez. Não esqueço daquele dia, foi um dia que impactou a minha vida, e daí eu iniciei a carreira de pregar o Evangelho. E nós sabemos, irmãos, que pregar o Evangelho é muito gratificante, porque o Evangelho ele tem uma palavrinha chamada exousia, no grego, que significa poder sobrenatural. Então, quando a gente está em uma pregação, quando a gente está juntos cultuando ao Senhor, Deus começa a fazer coisas extraordinárias que você não entende. Deus trabalha de uma maneira que você não entende. Nessa noite, nós estamos aqui para falar desta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todo evangelista também, Deus abençoe. E também está ali, agora, a irmã da nossa irmã, esposa do nosso pastor Pedro, está ali atrás. Deus abençoe, minha irmã, viu? Tenho muita saudade do pastor Pedro, partindo para a glória, mas um dia nós encontraremos lá na glória. Glória ao Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de São Marcos. Capítulo 7. Capítulo 7. Deus mistério. São Marcos, capítulo 7, versículo 34. Diz assim: depois, levantando os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, ordenou: Éfata, que quer dizer abre-te. Amém, igreja? Pode sentar, dando a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quando o nosso pastor Jonas
nos deu esse versículo para vos trazer uma mensagem nesta noite. Eu fiquei maravilhado porque o Senhor trabalha no meio da sua igreja através de grandes revelações. Tudo que está acontecendo aqui nesta noite parte de uma revelação divina, porque o nosso Deus, ele se revela aos seus pequeninos. Ninguém faz nada por acaso, porque tudo está no controle de Deus e nada escapa das suas mãos. E o que eu acho lindo, irmãos, é quando estamos em um culto como esse, vendo o resplendor e a glória de Deus se manifestar no seio da igreja. Eu louvo a Deus porque Deus é aquele que está mais perto de nós do que nós imaginamos. Se nós formos ver que Jesus está mais perto, nós começamos a entender que a providência de Deus aqui nessa noite para a nossa vida. As coisas não acontecem por acontecer. Hoje é um culto que estamos na presença de Deus e viemos buscar algo da parte de Deus, e com certeza o nosso Deus é aquele que faz surpresa e surpreende aqueles que vão buscar Ele de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Por isso nós estamos ligados no céu nessa noite. E crendo que realmente Deus, Ele tem muito a se revelar aqui nesta noite para mim e para você. Nós temos, amados irmãos, em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz: e outra vez saindo Jesus das terras de Quiló, seguiu em direção ao mar da Galileia. E a Bíblia diz que ele, passando por Sidom, atravessou a região de Decápolis. E a palavra de Deus diz que algumas pessoas lhe fizeram a apresentação de um homem. Glória ao nome do Senhor. Fizeram a apresentação de um homem. E esse homem era um homem surdo e que não sabia falar porque ele era gago. E o que eu acho lindo, irmãos, é que Jesus, quando saiu, aleluias, Jesus estava cheio como homem do poder de Deus. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E quando Jesus sai, irmãos, ele sai para beneficiar os seus semelhantes humanos. E ele, o próprio Jesus, andava sempre na orientação do Espírito Santo. Jesus sempre serviu como canal para beneficiar os homens. E Jesus, cheio da orientação, cheio do Espírito Santo, ele também estava cheio de amor, de graça, de perdão e de poder para se encontrar com ele, queria se encontrar com ele. Glória ao nome do Senhor. E ele é o intermediário, aleluia, que está ativo e constante no meio de nós. Então os homens, diante de uma multidão, levaram, aleluia, um homem para se apresentar diante de Jesus. E esse homem havia imperfeições, era surdo, aleluia, e mal podia falar. E de repente, os homens que estavam com ele lhe suplicaram que Jesus lhe impusesse as suas mãos sobre ele. E de repente acontece uma coisa que não era de costume acontecer. Jesus, diante da multidão, ele para a multidão e agora ele pega aquele homem e vai conduzir a ele, aleluia, a um lugar solitário.
Jesus conduz esse homem a sós. Ele vai ficar sozinho com Jesus. Glória! Jesus pega aquele homem e a primeira coisa que faz é afastar aquele homem da multidão. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus colocou agora os dedos em sua orelha. E em seguida, Jesus cuspiu e tocou na língua daquele homem. Você já pensou se Jesus estivesse aqui e fizesse um negócio desse? Tirasse o homem e cuspisse na língua daquele homem? O que é que eu e você iria dizer? O que é que você iria pensar de Jesus? Talvez você dissesse que aí não tem nada de Deus. Deus não opera dessa maneira. Deus não está agindo dessa maneira. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso, porque Jesus conhece o profundo e o escondido. Jesus não trabalha como trabalha o homem. O homem trabalha de uma maneira, mas Jesus trabalha de outra maneira. Quem quer levantar a mão e dê glória? Jesus pegou o homem e colocou a mão nas suas orelhas. E cuspiu e tocou na sua língua. E o que me chama a atenção nessa noite é porque Jesus não fez do jeito que os homens pediram. Por que Jesus não fez do jeito que os homens pediram? Sabe por quê? Porque Jesus não seria um método das pessoas. Jesus, ele não segue o método das pessoas. Jesus não trabalha preso à expectativa humana. As pessoas têm um padrão para que seja curado, tem que colocar as mãos sobre a cabeça da outra pessoa que estivesse enfermo para acontecer um milagre. Mas Jesus mostra que o poder, aleluia, não está no método, mas o poder está nele. Levanta aí o Senhor, o poder não está na forma, o poder não está no jeito, o poder está em Jesus. E Jesus, na certa feita, ele disse, aleluia, se tu crer, verás a glória de Deus. E se tu estiveres em mim, e eu estiveres em vós, pedireis o que quiser, e será feito. O negócio está em Jesus. O negócio está na presença de Cristo. É perseverar na vontade de Jesus. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem muda é Ele. E nessa noite, Ele trata aqui, nesta noite, dizendo: o que você quer que eu te faça? Aqui estou. Que eu quero falar nesta noite é que Deus não vai agir do jeito que você está pensando. O que eu quero falar é que a vontade é de Deus. Tem muitas pessoas que estão frustradas porque muitas vezes vem uma campanha, duas campanhas e não acontece nada. Mas Jesus brada e diz assim: é necessário que você passe por tudo isso, porque o tempo pertence a mim. Mas a força e o poder está contigo para vencer todos os obstáculos. Glória ao nome de Jesus. Jesus, aleluia, não vai agir sempre do jeito que você quer. Tem pessoas por aí que estão determinando, são deterministas,
Senhor significa puros. E a palavra puro significa aquele que tem toda autoridade suprema no céu e na terra. Ele brada nesta noite e diz: a terra é minha e o céu também. Com quem comanda sou eu. É para o céu, para aquele que não é. Deus comanda na terra. Ele abre porta na terra e ele abre porta no céu. Por certa feita, a Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, ele disse: toda a terra é do Senhor e tudo que nela habita pertence a Deus. E no Salmo 24, quando Deus chega com o seu exército, com a sua presença, a voz bradou e disse: quem é esse Rei da glória? Ó portais eternos, abri-vos para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Às vezes você está pensando uma coisa e Deus vai fazer outra. Por quê? Olha para sua irmã, porque Deus é surpresa. Olha para sua irmã e diga: fica na presença, porque Ele vai te surpreender. Deus é surpresa nesta noite. Se prepare, porque o Senhor vai chamar a existência o que não existe. Ele chama a existência do nada. Ele vai fazer tudo e tu vai contemplar a grandeza de Deus. Deus está dizendo: aguenta esse processo, porque é nesse processo que tu vai conhecer quem sou eu. É nesse processo que tu vai ver que eu posso, que eu faço, que eu mudo, que eu sou juiz do juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu estou aqui nessa noite para ele dizendo: eu sou mesmo o que hoje e eternamente. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Olha a soberania. Deus confunde a terra. Mas, pastor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que passar por esses caminhos? E Jesus disse: eu passei também. Mas a vontade tem que ser a do meu Pai. Certa feita, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, Pai, que seja feita a tua vontade. Por que eu estou passando por tudo isso? Meu Deus! E Jesus diz nessa noite: não se atemorize, porque tudo isso que você está passando é Deus tratando de você nesta noite. Deus está tratando de você, mas Deus não trata somente da aparência. Porque tem gente que dá glória, tem gente que fala línguas estranhas, sapateia, pula, mas está passando um tratamento aí somente na aparência, mas a raiz, aleluia, precisa de um tratamento. Jesus olha para você nesta noite e sabe que a raiz precisa de um tratamento. Jesus trata nesta noite e diz assim: eu vou tirar todo o fungo, aleluia, que está atrapalhando o teu crescimento. Eu sou um Deus que tiro impedimento, e eu vim aqui para dizer que eu estou agindo ao teu favor e vou tirar todo impedimento, porque a passagem tem que estar livre para que eu possa operar de uma forma diferente sobre a tua vida. Eu digo em
passando pela dificuldade, no perdiu-se, tem que se prostrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse: de maneira nenhuma, não vou me prostrar diante desse Deus. Se Deus quiser tirar minha vida, Ele tira a nossa vida, mas também, se Ele quiser nos dar, Ele nos dá. E a Bíblia diz, amados de Deus, irmãos de Cristo, que colocaram aqueles 3 homens na fornalha aquecida, mas a Bíblia diz que quando colocaram, eles eram amarrados. A Bíblia diz que de repente aparece o 4º homem que entra dentro da fornalha. Esse 4º homem é diferente. Esse 4º homem, João filho, da ilha de Patmos. E a Bíblia diz que esse 4º homem, dos cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés brilhando como azeite, seus vestes brancos como neve, e assim caída e na sua boca saída: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Rei dos Exércitos. Deus está tratando com você, porque Ele conhece a sua raiz. Oh, aleluia. Nem todo milagre acontece no meio de uma multidão. Algumas curas vêm no secreto. E Deus está dizendo: aleluia, é no secreto que eu tenho com você. Certa-feita, Jesus disse: olha, abre a porta e fecha a porta. E entra no secreto, porque eu tenho algo profundo a me revelar a ti. A questão é que nós muitas vezes não entramos no secreto com Deus. Acompanhamos a multidão, louvamos no meio da multidão, pregamos no meio da multidão, mas não temos o secreto com Deus. Como é que anda o seu secreto com Deus? Como é que anda a sua comunhão com Deus? A Bíblia mostra que ele várias vezes muda a sua forma de operar. A Bíblia diz que houve um homem de Deus que ele prepara um culto como esse. A gente está muito ligado nas estruturas. Se eu pego para a multidão, eu me sou. Mas se eu pego para pouca pessoa, não me sou. Que negócio é isso? Certa-feita, meu professor ele disse assim: Jonas, quando você pregar para uma pessoa, pregue para uma pessoa como se fosse para mim, e pregue para mim como se fosse para uma pessoa. Porque nós não estamos dando algo que é espiritual aqui neste lugar. Você não sabe a dimensão de um culto como esse. E uma certa feita, Ezequiel, o profeta, foi orar no templo, e quando ele está orando no templo, ele começa a ter uma revelação de Deus. E a Bíblia diz que ele começa, aleluia, a ver que águas cristalinas saíam do altar. E de repente apareceu um anjo e pegou em sua mão e andou 365 metros. E a água deu no tornozelo. Andou mais 365 metros e a água deu no joelho. Andou mais 365 metros e a água deu nos seus ombros. Andou mais 365 metros e a Bíblia diz que ele ficou perdido naquela dimensão, naquele rio de águas cristalinas. Tem gente que entra na presença de Deus e não sabe na dimensão que ele está entrando. E Deus trata nessa noite e diz: por que você me limita tanto? Você chama de cultinho, de
pregaçãozinha. É tudo pequenininho. Se você quer um Deus que é transcendente, que, aleluia, esse universo não consegue marcar a grandeza de Deus. Meu irmão, você vai entrando aqui, de glória a Deus e aleluia, porque você não sabe os tesouros encobertos que estão sendo revelados aqui nesta noite, na minha vida e na tua vida, aqui nesta noite. Deus vai surpreender, e a Bíblia diz que quando Ezequiel ficou perdido, o anjo foi lá, pegou sua mão e trouxe para as margens do rio. E quando ele olhou, aonde aquelas águas daquele rio passavam, o que estava morto começava a reviver. O que não tinha vida começava a ter vida. E nessa noite aqui, esse rio de Deus está passando aqui, e quem mergulha nele recebe curas divinas e espirituais nesta noite da tua vida. Cadê aqueles que estão mergulhando neste rio? Levante a mão e glória a Deus. Porque tem gente que não mergulha mais nesse rio. Aí Deus vai tratar com a raiz dele. Pastor, me mostra aí, Deus tratando com a raiz. Vou lhe mostrar. Havia um homem chamado Nagã. E de repente ele ficou leproso. E ele era um guerreiro muito forte. E nem o rei queria perder o guerreiro daquele. E ele escondia a sua doença, a sua enfermidade. E quando for o dia, a hora de procurar, para que ele pudesse ser curado, ser restaurado, e não conseguia, de repente uma jovenzinha estava com a pregação das pregações. Porque tem momento que até uma criança dessa, a pregação dela, a fala dela, ela é muito importante. Por quê? Porque você e eu sei a necessidade que estamos passando. E de repente, amados irmãos, a Bíblia mostra que aquela disse: se você conhecesse o meu Senhor que estava em Samaria, ele me curaria dessa lepra. Foi bastante para aquele homem criar fé e se mover e ir até profeta religioso. Se levantou e foi para Coronas. E a Bíblia diz que ele vai cheio de pampa. E Deus, conhecendo o coração dele, e ele pensando que ia ser um atendimento VIP e diferente, mas foi quando ele pensou, mas não saiu do jeito que ele queria, e ele ficou indignado, porque o profeta disse: olha, manda que ele vá lá do rio e se banhe no Rio Jordão 7 vezes. E ele ficou indignado, e Deus começou a tratar na raiz do coração dele, porque Deus não atende ninguém cheio de orgulho e cheio de si mesmo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele quer desistir, um jovem insiste com ele: que custa nada. Ah, mas temos Riba e Arbana e Farbá, que é melhor do que esse Rio Jordão. Mas não custa nada. E de repente, quando aquele jovem convencer, aí os vão captando, ele vai e diz: tá bom, vamos lá, para ver o rio. E quando chega no rio, ele se banha a primeira vez e não acontece nada. Se banha a segunda vez e não acontece nada. Terceira, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, nada.
na 7ª vez, quando ele mergulhou, a Bíblia diz que sua pele estava como a de uma criança. Esse Deus que você serve, Ele é um Deus que vai lhe surpreender. E Deus brada nessa noite e diz: não limite ao Deus único. Aleluia, não limite Deus ao único jeito de agir. Elias queria botar um método e dizer assim: olha, quando saí para fora da caverna, veio um vento e ele disse: Deus está no vento. Veio o fogo e ele disse: agora Deus está no fogo. Veio um terremoto e ele disse: Deus não está no terremoto. Mas de repente veio uma brisa e Deus estava na brisa. Deus não aceita métodos. O que Deus quer em você é um bom relacionamento com Ele. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Não vai ser do jeito que você quer, mas do jeito que Deus sabe que funciona. Deus está aqui nesta noite, aleluia, e Deus vai fazer uma surpresa a você. Veja bem, em todo o tempo que eu tenho aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Certa-feita, o profeta Elias está aí, e lá só tinha um riacho, correndo um pouco de água, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus deu ordem aos povos para levar pão e carne. Eu vou dizer uma coisa para você: tem hora que só vai ser por conta-gota, tem hora que vai ser só um pouquinho, mas Deus brada nessa noite e diz: se tu for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. O profeta não reclamou, o livro profeta é dito, mas tem o Rio Jordão, que tem fartura, está ali canto lá, mas Deus disse: você tem que ficar aí, em Querite, tem que ficar aí, até o tempo que eu vou providenciar algo para você. Agora mesmo o negócio. Chegou o tempo, a porta fechou-se, começou a faltar água, o povo não chegava mais, e aí Deus disse: olha, agora você vai sair daí e vai para Sarepta. Lá eu levantei uma mulher que vai sustentar. Talvez aí você estivesse aqui e disse: vou levantar uma mulher que vai te sustentar, que vai abrir uma porta para você. Você começava a sorrir e dizer: eita, Deus vai agora me abarcar, agora o negócio vai mudar. E você ficava até esperando essa mulher. Mas quando o profeta chega em Sarepta, tem uma mulher que está banhando os gravetinhos, e com uma história dentro do seu coração, com um segredo dentro do coração, porque tem gente aqui acredita que tem segredo no coração, mas Deus sabe, conhece dentro do coração, que vai preparar uma situação para aquela mulher contar o seu segredo. E o homem, quando chega lá, que vê aquela mulher, o Espírito Santo, Deus Pai, diz: é essa mulher que vai me sustentar. O profeta olha para ela e sai na orientação de Deus, na direção de Deus. Aleluia! Ele diz: mulher, me dá um copo d'água. Aquela mulher é educada. Aquela mulher, aleluia, se levanta e vai buscar a água. Mas de repente, o homem de Deus diz e pede: mulher, me dá um pão para comer.
um segredo que estava dentro do seu coração. Eita Jesus. Por que você não procura seu pastor e conta o segredo? Ela subiu para a terra. Por que tanta satisfação? Tem pessoas que têm problemas pessoais e em vez de chegar e resolver, deixa a coisa pegar fogo. É uma fofoca do inferno. E Deus não se agrada de crente fofoqueiro. Você tem que ter coragem de resolver. Não é deixar essa insatisfação sua contaminar a igreja toda. Abra sua Bíblia. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Eu não quero saber. Eu sei que sua palavra seja sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Que você não é do maligno. Sabe por que Deus está levando essa missão? Mas aquela mulher fica lá, diz: olha, a tua serva tem água, mas só tem que eu tenho. É um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vamos fazer, vamos comer e nós vamos morrer. Aquela mulher que estava cheia de mensagens negativas dentro do seu coração. E o profeta olha para ela e sabe que tinha, aleluia, algo de Deus na vida daquela mulher. O profeta olha para ela e diz: tem uma direção de Deus para a tua vida. Aquele responde. Agora imagina bem. E a Bíblia diz que quando aquela mulher deu a comida, fez a comida, nunca mais faltou na sua casa. Porque o Deus de provisão estava agindo em favor daquela família, em favor do profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer você andando por vista. Deus não quer você andando por vista. Lembra da Bíblia? O justo viverá pela fé. Não é por vista, é por fé. Porque a gente está olhando a situação, o problema dificultoso, mas se você crê nesta noite, só basta só uma palavra. Jesus, para dar vitória a esse homem, não fez um discurso muito grande, não. Ele fez somente a minha boca e disse uma palavra. Uma pregação mais curta que eu já vi na minha vida. Abre-te! E a Bíblia diz que aquele homem, naquela mesma hora, recebeu uma unção de Deus tão tremenda que ele voltou ao normal. E essa unção que fez isso naquele homem está hoje sobre a tua vida. O Espírito Santo não fez mais templo e morada do Espírito Santo. É fatal que nesta noite se abra agora a portas sobre a tua vida. Que nesta noite tu contemple que o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem quer levante a mão, dê glória a Deus e que Deus nos abençoe. Deus abençoe o rei do nosso pastor Jonas, palavra do céu abençoada. Eu convido a igreja a ficar em pé, vamos ficar em pé nessa noite. Quero estar orando pela tua família, orando pela tua casa, orando para que o Senhor Ele possa continuar fazendo uma coisa nova. Quero convidar o nosso presbítero Jonas, vem para cá. O presbítero Jonas, ele vai orar, ele vai cantar nessa noite. Eu quero aproveitar o nosso amigo que aqui está, para ele poder estar nessa noite ungindo os irmãos. Aqueles que querem nessa noite ser ungidos, façam uma fila aqui nessa noite.
que vamos estar ungindo você, para que Deus possa estar agindo na tua casa, agindo no meio da tua família, agindo no meio da tua parentela, e crendo que o Senhor, aquele que fez uma boa obra, Ele aperfeiçoará a obra na tua casa, no meio da tua família. E já foi falado aqui que vai se abrir a porta sobre a tua vida, e esta porta com certeza se abrirá para a glória do nome de Jesus Cristo. O nosso presbítero Jonas vai louvar ao nome do Senhor. E nesse momento, eu e o pastor Jonas vamos estar ungindo os irmãos nessa noite. Creia que o Senhor, Ele é fiel. Creia que nessa noite o Senhor, Ele fará uma coisa nova. É a abertura da campanha, primeira semana, primeira quarta-feira. E nessa noite o Senhor, Ele já está agindo no nosso meio de uma maneira poderosa para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Pai, tu és Senhor. Seu caminho de um só Deus que a sua vida na cruz do a sua vida.
Deus continue abençoando a sua casa, meu irmão. Deus continue abençoando a sua família. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua família. Em nome de Jesus. Queridos, antes de estarmos orando e impetrando a bênção apostólica, eu quero deixar um aviso importante que falei lá no grupo da igreja, que sexta-feira o nosso trabalho, o nosso culto não será aqui na igreja. Vamos fazer um culto evangelístico na casa de uma senhora que ela não é evangélica, é uma família que já faz alguns meses que está entrando em contato com a gente para poder fazer esse trabalho na casa dela. É na rua daqui da igreja. Só vou estar pegando a localização da casa dela e vou estar passando no grupo. Vamos estar levando as cadeiras para lá, vamos estar levando o som para ela, vamos fazer um culto na frente da casa dela, um culto evangelístico, tá bom? Amanhã eu vou estar passando o endereço do grupo da igreja e sexta-feira vamos estar indo para lá, fazer esse culto lá, ganhar vidas para o Senhor e o nome dele continuar sendo exaltado. Eu quero saber quem necessita de oração. Eu, a minha casa e a obra do Senhor, meu Deus e Pai. Eu quero te agradecer, Pai bendito, por esse trabalho nessa noite. Obrigado, meu Senhor, por este momento, Pai, de comunhão, por esse momento de adoração, pelo momento da Tua Palavra. Eu quero te agradecer, ó Rei da Glória, pela vida de cada família que nós chegou, de cada irmão, de cada irmã. Espírito Santo, continue abençoando os lares. Continue, Senhor, fazendo uma coisa nova. E eu te peço, a Tua Palavra já foi pregada. E nesse momento, Senhor, ministramos que as portas deste lar sejam abertas, que as portas sobre esta família sejam abertas. Senhor, visite este lar, visite esta casa com novidade de vida, visite com graça e com a manifestação do teu poder. Estenda as tuas mãos, Pai de Deus, leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos uma noite de paz, um sono reparador para a glória do teu nome. Te peço, na mesma paz que viemos, leve-nos da mesma paz para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de impetrar a bênção apostólica, eu quero agradecer, meu amigo, Deus abençoe por honrar esse convite. Precisar da gente também, pode contar conosco, com a nossa igreja, e vamos chegar lá para trabalhar juntos e cooperar para o reino do céu. Auxiliar, Deus abençoe a sua vida, em nome de Deus. Beatriz Evita, Deus abençoe a sua vida. Manda